Palavra de hoje. Momento de reflexão na fé em Cristo. Graça e paz, que o Senhor te abençoe. Vamos à nossa reflexão a partir de agora no Palavra de hoje, que está aqui em Lucas, capítulo 16, o versículo é o 26. Leia comigo ou ouça a palavra de Deus. E além de tudo, ou seja, para piorar, e além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Esta é a palavra de hoje. Pai, em nome de Jesus, fale conosco, que a tua palavra venha para nos reposicionar neste dia, conforme o teu querer e a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. E além de tudo, ou seja, para piorar, está posto um grande abismo entre nós e vós. Quando eu leio essa palavra abismo, o Espírito Santo me traz um novo texto, ou um outro texto, que para você talvez é novo ou não, e está lá em Isaías 59. Depois a gente vai voltar ali em Lucas para nós entendermos, mas eu preciso falar com você acerca de abismo. Quando é que o abismo começa? Porque precisamos entender. No versículo 1 do capítulo 59 de Isaías, eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Ora, se aqui está dizendo que Deus, nosso Deus, não está surdo, e que a mão dele não está encolhida para não salvar, porque muitos não recebem a resposta de oração, seja ela sim, não ou espera, e porque muitos não são salvos, se Deus não está surdo e se ele não parou de salvar. Resposta está aqui no versículo 2 deste capítulo, porque lá em Lucas nós lemos que já havia um abismo. Aqui no versículo 2 há um alerta. Mas as vossas iniquidades, que é pecado consciente e repetitivo, fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Há um abismo, desde o Éden há um abismo, e esse abismo se chama pecado. É uma coisa, é você errar, e ali naquele instante você se arrepende porque não resistiu à tentação ou não vigiou, você tropeçou, mas você se arrependeu, alinhou ali mesmo, não é, com você, o Senhor Jesus e a quem de direito, pronto. Isso é uma coisa. A outra coisa é viver no pecado, consciente do pecado e manter-se no erro, então se constitui o quê? Iniquidade. E a iniquidade é um abismo, é uma separação terrível, porque vai separar a pessoa do nosso Deus. Por exemplo, uma pessoa é consciente que ela está num relacionamento com uma outra pessoa que não se rendeu a Jesus, não tem a Jesus como Senhor e Salvador. Então, ela, mesmo sabendo, ela começa esse relacionamento, se aliança, casa e mantém o casamento, sabendo, não é, que o que a palavra de Deus diz a esse respeito. Essa pessoa, ela está em iniquidade. E a iniquidade, que é um pecado consciente porque está fora do que diz a Bíblia, ela traz separação, e a pessoa ela fica separada. Ela vai continuar falando, eu creio em Deus, se Deus quis assim, aqueles velhos chavões religiosos que dá para entender que ela tem Deus, crê em Deus, vive com Deus, faz oração, mas não é isso. Quantos na Bíblia faziam tudo isso e não conseguiram alcançar a vontade de Deus? Então é a iniquidade. Mas pastor, o que eu faço? Eu descobri hoje, eu estou em iniquidade, tem coisas para me fazer. Reposiciona, arrepende-se e reposiciona, arrepende e reposiciona. Você sabia que vai chegar um dia que não haverá mais essa oportunidade de se arrepender e reposicionar? Porque lá em Atos 17:30 fala que Deus perdoa o tempo da ignorância, mas Ele notifica a todos os homens agora que se arrependam em toda parte. Quando é?
agora mesmo que você está ouvindo a palavra. E aqui em Lucas nós vimos, e além de tudo, para piorar, está posto um grande abismo. Com quem estava falando? Olha, Jesus ele contou aqui, né, o rico e o mendigo, a partir do versículo 19 do capítulo 16 do Evangelho de Lucas. Vamos entender porque o abismo ele não começou exatamente aqui, quando foi dito isso para aquele homem que tinha muito dinheiro, diga-se de passagem. Não, o abismo começou quando ele estava vivo em terra e não se reposicionou. E ele morreu no abismo e ele foi parar no inferno. É isso que está escrito aqui. Versículo 19. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que todos os dias se regalava esplendidamente. Sabe o problema? Não é ele ter condição para se vestir muito bem alinhado. Não é isso. Vamos continuar lendo. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, ele tinha um monte de feridas. Estava ali à sua porta e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa deste rico, e até os cães vinham lamber-lhes as úlceras. Aquele homem, ele tinha tudo que o dinheiro poderia comprar, mas não tinha um coração em Deus, porque aquela pessoa estava ali à sua porta com tantas necessidades e ele não conseguia ajudá-la nem um dia sequer. Ela estava ferida, ela estava com fome e nem as migalhas ele poderia dar para aquela pessoa. Ou seja, o problema não era realmente ele ter roupa de linho finíssimo, mas ele ter um coração duro com as situações. Porque aquele que tem um coração duro com situações como essa, também está com o coração endurecido com relação ao Pai. E se o coração não estiver quebrantado com relação ao Pai, ele não salva, ele não sara, ele não cura. Versículo 22. Aconteceu morrer o mendigo e ser ele levado pelos anjos para o seio de Abraão. Aqui, não é? Jesus falando, ele disse, olha, o mendigo não tinha dinheiro, não tinha linho finíssimo. Ele morreu e ele foi para Deus. Ele colocou aqui na linguagem que aqueles que estavam ouvindo iriam entender. Morreu também o rico e foi sepultado, quer dizer que os dois morrem. Aquele que tem dinheiro e aquele que não tem dinheiro. Aquele que é discípulo e aquele que não é discípulo. Porque Jesus contava tudo isso aqui para aqueles que eram discípulos e para aqueles que não eram também ouvi-lo. Lá no versículo 14 deste capítulo 16 diz que os fariseus, que eram avarentos, eles só queriam saber de dinheiro, ouviam tudo isso, tudo que Jesus falou acerca do administrador infiel, e eles ridicularizavam Jesus. Mas Jesus então passou a orientá-los, a falar, a pregar, a discursar. Mas certamente que os discípulos que sempre estavam com Jesus estavam por ali, estavam ouvindo. Então Jesus estava ensinando, morreu o mendigo, mas morreu também o rico. E aí agora o que acontece? Os dois tinham morrido e sepultado, mas agora, versículo 23, no inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seio. Aonde estava o rico agora? Não é porque ele era rico, tá? É por causa do coração duro, não confessou, não buscou a Deus antes, então ele veio morrer também e ele foi para o inferno, ele estava no inferno. Então chamando disse, pai Abraão, tem misericórdia de mim, manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresca a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão, filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros, não pode, nem os de lá passar para nós. Então replicou-lhe, pai, eu te imploro que os mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhe dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão, eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu, não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu, se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Olha, para quem está vivo, agora é a oportunidade de se arrepender, de fechar esse abismo, e para quando sim chamado for, né, ir já com destino selado,
e que seja o céu, mas sem arrependimento, sem mudança, não tem céu, tem inferno, como esse rico aqui, e agora ele estava em tormentos, e pior, tendo consciência de tudo. Que Deus te abençoe em nome de Jesus, que o Espírito Santo continue falando ao seu coração. Palavra de hoje. Momento de reflexão na fé em Cristo.